A minha ideia é de fato um negócio? Será que eu estou empreendendo em algo que tem potencial de me trazer lucro? São perguntas fundamentais para todos os empreendedores e quanto antes você se fizer, melhor. Esse vídeo vai te trazer o passo a passo para você ter certeza que você está indo por um caminho promissor. Oi, eu sou o Martin da Saiba e hoje eu tô super feliz de receber aqui o Luiz Otero, grande amigo meu, a gente se conheceu anos atrás. Hoje ele tá no lugar de CEO da Associação Brasileira de Startups, conhecida como AB Startups. CEO é o diretor executivo, né? Então seja bem-vindo, Luiz, feliz de estar aqui com você, cara. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer compartilhar com vocês todo o aprendizado da jornada, todo o conhecimento para apoiar as startups a terem mais sucesso e mais prosperidade na sua jornada. Massa, no limite, assim, a missão da AB Startups e a missão da Saiba, elas se encontram porque a gente quer difundir conhecimento. A gente quer, de fato, dar aparatos para as pessoas conseguirem fazer o que elas sonham em fazer. E, no caso aqui, a gente está falando sobre esse ambiente empreendedor. Para todos que empreendem, sejam empreendimentos menores, sejam empreendimentos individuais, ou seja, sonhos de unicórnio, a gente vai falar sobre um assunto muito importante aqui, que é validar, antes de começar, se essa ideia é, de fato, um negócio. E esse é um momento da gente ser super criterioso, assim. E por isso a gente passa por diversas etapas para chegar nessa conclusão. Putz, isso aqui é um negócio mesmo, vale a pena investir. Então a primeira etapa é identificar se essa ideia realmente resolve o problema das pessoas. Divide com a gente um pouco aí, Luiz, o que você pensa sobre isso? Bom, é fundamental a gente pensar sobre o problema quando a gente está falando de um novo business, de um novo negócio, de uma nova startup, né? Por quê? O problema é meio que o centro da questão. É muito comum a gente ver startups, empreendedores desenvolvendo soluções que de fato não resolvem um problema de ninguém. E o resultado disso é um fracasso, né? A gente não consegue vender um produto que não resolve o problema de alguém. Então é muito importante a gente colocar o problema no centro da questão. Existem diversas metodologias para auxiliar o empreendedor a validar se aquilo é de fato um problema. E o que acontece? A gente resolver sim um problema, mas esse problema ser de um mercado muito pequeno. Então também não é suficiente para ser um negócio. Então é muito comum também o empreendedor se apaixonar pela ideia e não pelo problema. Então a gente vai se apaixonando pela ideia, executando a ideia, construindo a ideia, colocando adereços na ideia, fazendo a ideia ficar complexa e depois que a gente vai tentar conectar isso com o problema. Então, é muito importante você que está tendo uma ideia nova, você que quer mudar o mundo, você que quer empreender, dar um passo atrás também, assim que tiver a ideia, para identificar se aquilo de fato resolve o problema de alguém, né? Como que a gente faz isso? Conversando com as pessoas, expondo seus protótipos, expondo suas ideias para aquele público que você acredita que vai ter aquela dor, que vai ter aquele problema. Perfeito. Falando nesse ambiente empreendedor, que você tem produtos que são coisas legais de se ter, se você pergunta pro público, o público fala, maneiro, legal, gosto. E tem outros que são analgésicos, né? Que são produtos e serviços que resolvem problemas crassos de um público-alvo. Dá pra você ter um negócio que é baseado em um produto ou um serviço que é legal de ter pro público? Dá. Mas a tendência é que os negócios mais bem-sucedidos sejam aqueles que sejam efetivamente os analgésicos. Existe uma confusão comum também, que é a seguinte: o problema às vezes parece um problema, mas ele não é um problema de fato. Porque para ser um problema de fato, tem que ter um desejo das pessoas de resolver aquilo, resolver rápido, ficar aliviado, ter aquela solução. Então, às vezes, uma coisa parece só um problema e aí é criado todo um produto para resolver aquela situação, mas depois não alavanca porque as pessoas convivem bem com aquele problema. Ela não tem interesse de resolver aquilo rápido, ou então talvez ela não tenha interesse de pagar para ser solucionado aquilo. Então, é importante demais observar quão agudo é o problema, qual o tamanho dessa dor. E a dor tem que ser grande, tem que resolver um problema que dói nas pessoas, que tira a pessoa do lugar e faça ela se movimentar em direção ao seu produto. Perfeito. Agora eu vou pro não planejado aqui, né? Só para pegar nosso convidado de surpresa. Fala aí, um problema que não tem solução e que poderia ter uma solução. Um problema, a pobreza, a falta de educação, o fato da nossa população ser desbancarizada e sem conhecimento financeiro, por exemplo. São problemas ainda que não foram resolvidos. E problemas grandes esses. Grandes. Agora me fala de um produto que não resolve um problema. Cara, eu posso citar um exemplo aqui. É difícil, assim, de bate-pronto achar, né? Mas eu lembrei de um por acaso aqui. O Waze recentemente tentou criar uma opção de carona. Não sei se você já foi abordado. Ao usar o Waze, te ofereceram assim, se você também der uma carona para tal pessoa, você recebe R$15, R$16. E isso não funcionou, porque não resolve o problema de quem está usando o Waze. O Waze não é usado pensando em dar carona, mas eles tentaram avaliar se
essa hipótese seria verdadeira, né? Porque poderia ser uma pessoa tá dirigindo e fala, pô, legal, acho que eu vou dar uma carona. Mas aplicativos que resolvem um problema de carona, por exemplo, como o BlaBlaCar, eles têm um comportamento de uso diferente. A pessoa se organiza para dar a carona, não é uma coisa de supetão. Cara, isso que você trouxe é muito legal, porque na verdade tem um problema de mobilidade urbana e as pessoas querem se mover mais barato. Faz sentido para quem vai ganhar a carona. Só que é um público-alvo diferente do usuário do Waze, que é quem tá se locomovendo no seu próprio carro, né? Então, entender que um problema ele tem que estar diretamente conectado com um público-alvo específico é fundamental para o seu negócio dar certo. Sim, eu de fato não sei por que não funcionou. Sei que eles abandonaram essa estratégia por não ter funcionado. Muito provavelmente ou porque não resolve o problema daquele usuário, ou porque resolve um problema, mas no momento errado do usuário, né? E a gente vê o BlaBlaCar tendo muitos usuários cada vez mais no Brasil, porque resolve esse problema de um jeito certo, no momento certo, com a experiência certa para o público certo. Total. Eu uso o BlaBlaCar e acho ótimo. Bom, beleza. Uma ideia que resolve um problema de alguém é uma premissa fundamental para se conseguir empreender. Digamos que a gente encontrou uma ideia que resolve um problema. Próxima etapa é, você precisa fazer um pouco de conta para saber se, do ponto de vista financeiro, essa conta vai fechar. Às vezes você tem uma ideia muito legal, você consegue executar esse projeto, mas na ponta do lápis você vai ver que no final vai sobrar tão pouquinho que eventualmente nem vale esse esforço. E aí, como a gente não vai deixar vocês desamparados, a gente vai explicar como fazer essas contas. Bom, é o seguinte, existe uma ferramenta que é amplamente usada no ambiente das finanças, que é o fluxo de caixa. Eu sei que esses nomes assustam, mas aqui a gente vai deixar tudo bastante fácil de entender. O fluxo de caixa nada mais é do que a gente ter um levantamento claro de tudo que entra e tudo que sai de uma empresa para saber quanto sobra no caixa, na conta bancária. Então, se você faz esse fluxo de caixa mês a mês, você sabe tudo que entra no mês, tudo que sai naquele mês, quanto sobra na conta bancária. Próximo mês, tudo que entra, tudo que sai, quanto sobra na conta bancária. Essa é a principal ferramenta de gestão financeira de todas as empresas, enormes ou pequenas. Se você for empreender, você vai ter que estar muito familiarizado com essa ferramenta, mas nessa etapa que a gente está agora, que é entender se o seu negócio faz sentido do ponto de vista financeiro, basta dar uma olhada num fluxo de caixa simplificado. Muito bem, fluxo de caixa é uma dessas coisas das finanças que, se a gente quiser explicar no detalhe, afasta o público, porque é cheio de regrinha, o que entra em cada lugar. Então a gente trouxe aqui uma versão do fluxo de caixa, que particularmente é a que eu uso, e que é suficiente, ela está correta, embora simplificada. Então a gente tem aqui a primeira linha do fluxo de caixa, são as receitas ou faturamento. O que significa isso? É todo o dinheiro que entra. A segunda linha que a gente coloca no fluxo de caixa é imposto. Inevitavelmente, esse valor vai ser deduzido de tudo que entra a partir do momento que você tem um negócio formal. A partir daí, a gente entra num próximo centro de custo, que são os custos variáveis, depois os custos fixos. O que são os custos fixos? São aqueles gastos que a gente tem todo mês e não tem como fugir. Se você tem um funcionário, você tem que pagar ele todos os meses. Se você aluga um escritório, você tem que pagar todos os meses. Esses são os custos fixos. E os custos variáveis são aqueles que só existem se você vender uma unidade do seu produto. São aqueles custos que normalmente são conhecidos como os insumos, a matéria-prima, né? Então você tem um bar, por exemplo, o que é a matéria-prima? É cerveja. A cerveja que você compra para depois vender é considerado custo variável. Passando por custo variável, custo fixo, a próxima linha que a gente coloca separado aqui são os custos com marketing. Do ponto de vista formal de finanças, alguns custos de marketing vão entrar aqui, outros ali, mas pra gente, a gente gosta de juntar todos os custos vinculados a marketing, porque vai ajudar em algumas análises posteriores. E a última linha que a gente vai tratar aqui de custos, prometo, são os investimentos, que são aqueles que você faz uma vez só, né? Então, sei lá, digamos que eu preciso construir um prédio e eu preciso comprar o terreno. Esse momento de comprar o terreno é o investimento. Isso acontece uma vez só ou em vezes pontuais ao longo da história da sua empresa. Então, se você pega todas as receitas, tudo que entra, menos imposto, menos custo variável, menos custos fixos, menos os custos de marketing, menos os investimentos, você chega na linha final, que é o lucro ou prejuízo que você teve num período. Se o que entrou é maior do que tudo que saiu, você teve lucro naquele período. Se o que entrou é menor do que tudo que saiu, você teve prejuízo naquele período. A gente criou uma planilha com esses termos nesse modelo. Se você clicar no link da descrição desse vídeo, você tem acesso a essa planilha gratuitamente. Vale ressaltar aqui que o Pedro, que trabalha aqui com a gente, ele fez uma pergunta que eu acho super pertinente, né? Se imposto é um custo fixo.
O imposto é um percentual sobre tudo que entrou. Então ele muda. Se não entrou nada, você não paga imposto. Só um parênteses aqui, né? Existem alguns regimes diferentes de imposto, né? Então você tem o lucro real, lucro presumido, etc. Então é importante você entender em qual regime você se encaixa. Mas o imposto, ele varia de acordo com a receita. Então você montou essa estrutura do fluxo de caixa e aí você tem que enquadrar cada um dos custos que você vai ter no seu negócio debaixo desses centros de custo. Então, por exemplo, imagina que você abriu um bar. Para abrir um bar, você precisa alugar um espaço, contratar um garçom. Os dois são custos fixos. Se você quer fazer um cartaz, isso é um custo de marketing. Você coloca dentro de marketing. Se você precisa comprar mesas, geladeiras, mobília, isso é investimento, porque acontece uma vez só. E aí você precisa comprar um monte de cerveja que você vai vender. Esses são os custos variáveis. É importante você jogar numa planilha, você pode usar a nossa como modelo, esses custos ao longo do tempo, mês a mês. Geladeiras, vai comprar uma vez só no primeiro mês. Agora, cerveja você vai ter que comprar todo mês. Pagar o garçom, você vai ter que pagar todo mês. Então você arrasta isso para um período de 12 meses. Por que é importante pelo menos 12 meses? Para você entender se aquele negócio vai fazer sentido como negócio, se aquilo vai gerar lucro para você, em quanto tempo vai gerar lucro. Entramos no próximo ponto. Em quanto tempo gera lucro? O nome disso é break-even, é o ponto de equilíbrio, é o momento que você fica no 0 a 0. Português, claro, tudo que entra, tudo que sai dá zero. Isso é break-even. Esse é um momento muito importante para você identificar. Quando você pega esse fluxo de caixa e você projeta para o futuro, você consegue identificar o mês exato onde você chega no 0 a 0. Então, isso é uma pergunta muito recorrente entre os investidores, né? Em quanto tempo você chega no break-even? É muito importante ter claro que é difícil você começar um negócio que no primeiro mês já está dando lucro. Então, você fazer esse fluxo de caixa projetado, né, para o primeiro ano, te ajuda a prever quanto dinheiro você precisa ter guardado para conseguir viabilizar esse negócio. É bem possível que nos primeiros meses você esteja no negativo, né, com prejuízo. Então, esse ponto de equilíbrio, esse break-even, esse 0 a 0, normalmente é a primeira grande meta dos empreendedores. Sim, muito legal o tema, Martim. E também é importante a gente ressaltar o seguinte: quando a gente está criando uma startup, validando um problema, vendo se a solução encaixa no mercado, essa planilha, esse fluxo de caixa, ele também serve como ferramenta de ideação, porque eu posso vislumbrar cobrar por assinatura, cobrar uma mensalidade, cobrar por uma entrega pontual no ano. Então, tudo isso vai mexer nesse fluxo de caixa. Então, pode ser que a conta lá não pare de pé no final e você já, na parte de ideação mesmo, altere a sua ideia de modelo de negócio. Você passa, por exemplo, ao invés de cobrar por uma venda, você começa a cobrar uma assinatura mensal e recorrente. Então, o fluxo de caixa ele serve também como ferramenta de ideação, como ferramenta para você ver se está criando um negócio que seja possível de ser um negócio lucrativo. Porque na própria planilha, se você vê que esse negócio não vai ser lucrativo, é hora de mudar, é hora de ter outra ideia, é hora de mexer no modelo de negócio, alimentar a planilha de novo para poder ir para a rua testar se aquilo é um problema, se aquilo é uma solução. Mas se você acertar, né, entre problema, solução e tiver um negócio que é um negócio lucrativo, é que vai valer a pena. Não vale a pena você validar um problema real, construir a solução e se você criar uma assinatura que é muito baixa, que não dá lucro em relação aos seus custos, por exemplo, ou você cobrar de uma forma que ao longo do tempo não vai trazer lucro para sua empresa. Então é importante perceber a planilha também como ferramenta de ideação, ferramenta que te ajuda a ter insights em relação a qual modelo de negócio você vai construir para a sua empresa. Perfeito, mano. Inclusive isso entra num próximo ponto que é fundamental, que é como você faz para projetar para esse ano a receita, né? Você vai falar, pô, Martinho, eu não sei quanto dinheiro vai entrar. E é verdade, ninguém sabe. E aí chegam aqueles empreendedores super, né, renomados, vão falar com o investidor, eles também não sabem. Então eles precisam criar uma lógica que justifique como essa receita vai crescendo ao longo do tempo. Então você escolhe algumas premissas e segue elas. Tipo no exemplo do bar. Digamos que eu vou ter 5 dias de bar aberto e que eu vou vender 40 cervejas por dia. Então por semana eu tô falando que eu tô vendendo 200 cervejas. Por mês eu tô vendendo 800 cervejas. Percebe? São premissas que eu inventei da minha cabeça. E é assim mesmo. O que é importante? É que na hora de fazer esses fluxos de caixa projetado, você projete diferentes cenários. Um cenário super pessimista, em que eu passo 3 meses quase não vendendo cerveja, depois crescendo aos pouquinhos. Depois um cenário mais otimista, onde eu vendo um monte de cerveja logo no começo. Então esses cenários também ajudam você a entender qual que é o risco máximo que você está correndo, né? Porque se você trabalha para chegar no cenário otimista, mas baseia suas contas no cenário pessimista, você está seguro. Interessante isso que o Martim acabou de dizer, porque existem também indicadores que nos orientam, né?
num determinado segmento de atuação, está em bares e restaurantes, outra pessoa está no mercado da saúde. Então já existem padrões de indicadores que você também pode observar para te ajudar a prever esses riscos, né? Então você vai criar cenários baseados também em informações desse segmento de mercado, dessa vertical de mercado. Boa, vou pegar esse gancho dos indicadores e temos aqui alguns indicadores que são muito importantes você se atentar. A gente falou sobre o break-even, né? Esse ponto onde a gente chega no 0 a 0. Mas tem um outro ponto, também é um indicador de tempo, que é: beleza, no começo eu tô no negativo, em algum momento eu chego no 0 a 0 e depois eu começo a lucrar. Quanto tempo leva pra tudo que eu investi e fiquei no negativo? Quanto tempo vai levar pra eu ter o retorno de tudo que eu investi no tempo que eu tava negativo, né? Então eu tava negativo, ficou no 0 a 0. Próximo mês eu tô no positivo, no mês. Mas na soma de tudo que entrou, eu ainda tô no negativo. Então quanto tempo leva pra eu conseguir reaver o dinheiro investido? O nome disso é payback, retorno sobre o investimento. O próximo ponto que você precisa analisar na sua planilha é, a partir do momento que você projetou esse fluxo para o ano inteiro, é muito importante você olhar para a linha final de lucro do ano, da soma do ano inteiro, e fazer lucro sobre a receita, sobre tudo que entrou. Com isso, você chega num percentual, e esse percentual ajuda a indicar mais ou menos qual que é o potencial de lucratividade desse negócio. Será que vale a pena, né? Eu trabalhar um ano inteiro para ter, tipo, 0,05% de lucro? Talvez não. Agora, se no final do ano eu tenho 30% de lucro, talvez seja um negócio mais interessante. O nome disso é margem de lucro. Agora, quando a gente está querendo analisar um negócio, é muito legal, às vezes, a gente pegar toda essa linha do investimento que acontece uma vez só e tirar desse cálculo da margem. Por quê? Porque o investimento acontece uma vez só. Então, você vê a margem com esse valor do investimento, às vezes fica parecendo que ela é muito pior do que ela de fato é ao longo dos anos, ao longo da operação. Então, vai ser a próxima conta que eu faço. Pegar o lucro mais o valor total do investimento sobre a receita, e isso chega num percentual que vai te falar qual que é o percentual de lucratividade da sua operação sem o investimento. Algumas outras análises legais para a gente fazer. Existe uma conta muito famosa que é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Bem simples de fazer. A gente pega essa linha de marketing aqui embaixo, então o total de gasto de marketing no ano, e divide pelo número de clientes. Se eu tive R$1.000 de custo de marketing e eu tive 2 clientes, o CAC é R$500. É o custo de aquisição de cada cliente. E o CAC, normalmente a gente associa a uma outra conta que é o LTV, que é o Lifetime Value, que é quanto dinheiro um cliente te deu ao longo da vida inteira dele. Porque às vezes você gasta R$500 para trazer um cliente, no primeiro mês esse cara te dá R$1, mas ao longo da vida inteira, em 20 anos, esse cara vai te trazer R$5.000. Então essa relação vale a pena. Então sempre que for analisar o CAC, é legal analisar qual que é o Lifetime Value. Essa conta já não é tão fácil de fazer, porque a gente está querendo entender qual que é o valor que um cliente gera para a sua empresa, para a vida dele, né? Então, a menos que ele tenha morrido ou sua empresa tenha acabado, o Lifetime Value ainda pode crescer ao longo do tempo. Independente do fato de que ele muda ao longo do tempo, porque as pessoas continuam vivas e o negócio continua vivo, é importante que você faça essa conta de qual que é o Lifetime Value médio num período. Então eu tenho, por exemplo, na Saibalá a conta de quanto cada cliente traz pra gente por período. Margem EBITDA. É um termo técnico das finanças. EBITDA em português chama LAGIR. É qual que é o seu lucro descontando, tirando da conta juros, amortização, depreciação, imposto. No caso aqui, a maior parte dos negócios que a gente está lidando, a única coisa que vai influenciar nessa conta é o imposto, né? Porque muitos não têm depreciação, amortização, principalmente nesse primeiro momento. Ou seja, EBITDA é lucro mais imposto, mais depreciação, mais amortização, mais juros. Isso é EBITDA. Então a gente faz EBITDA sobre faturamento, margem EBITDA. Então, gente, assim, esse olhar sobre finanças, a gente fez questão de passar aqui porque ele é muito importante na tomada de decisão. Se vale a pena você empregar todo esse esforço para empreender em cima de um negócio. Precisa ser um negócio, precisa trazer um retorno no final. Então, esses demonstrativos de margem de lucro, do tempo de retorno desse investimento, quanto dinheiro eu vou precisar e quanto tempo eu vou precisar até chegar no 0 a 0, tudo isso te ajuda na tomada de decisão, se vale a pena seguir com o negócio ou não. Sempre lembrando
projeta cenários otimistas e cenários pessimistas. Muito bom, Martim. Eu acho também que tem uma outra utilidade tudo isso. Quando a gente se familiariza com esses termos, com esses indicadores e com esses conceitos no início da jornada empreendedora, vai te ajudar a ter ideias, vai te ajudar a projetar o seu negócio da forma correta, vai te ajudar a familiarizar com essa linguagem, que é a linguagem que você vai encontrar quando buscar investimento. Eles vão te perguntar o seu CAC, vão te perguntar seu LTV. Então, tudo isso é muito importante desde o início, você ter consciência que é assim que se enxerga um negócio, porque você consegue dar os passos na direção correta para aquele negócio ser um bom negócio, para o negócio chamar a atenção dos investidores, para o negócio ser visto como um negócio a ser investido, as pessoas vão sentir vontade de fazer parte desse negócio com você. Perfeito. Então a gente passou pela análise se aquela ideia resolve um problema real de um público suficientemente grande. A gente passou pela análise financeira dessa ideia, ver se isso realmente dá um negócio. E aí o último fator que a gente precisa analisar é o ambiente, é o cenário que a gente está inserido. Perfeito. E aí o cenário vai ditar muita coisa, né? Pode ser um cenário com mais competidores, com menos competidores, pode ser um cenário que está em crescimento aquele setor, ou ele está passando por um momento difícil. Tudo isso vai trazer insights, vai trazer ideias de como você vai agir para superar as adversidades ou para aproveitar as oportunidades desse cenário. Essa análise é muito importante. Então, assim, você precisa entender qual que é a cultura do público-alvo que você está querendo atacar. Por exemplo, você quer vender pasta de amendoim no Brasil. Hoje em dia as pessoas estão começando a usar, mas tem que ensinar as pessoas a ter aquele hábito de comer pasta de amendoim, que é algo que ainda não está enraizado na cultura do brasileiro, por exemplo. Ou a Buser, né? Não sei se vocês conhecem, faz viagens de ônibus entre cidades e estados brasileiros. E eles têm uma tese que é super difícil, porque aqui no Brasil esse mercado dos ônibus é quase como um cartel, né? Você tem algumas companhias que dominam determinados trajetos. Então, para a Buser entrar nesse mercado, eles têm que crescer muito rápido para que o clamor popular ajude a mudar a legislação de como funcionam as rotas de ônibus aqui no Brasil. Eles se baseiam na tese que o Uber usou quando começou a entrar nos diferentes países e acabar com a dinâmica vigente de táxi em todos os países do mundo. E eles só conseguiram entrar porque cresceram muito rápido. Então, os legisladores que estavam tomando decisão sobre o tema, eles usavam Uber, entendeu? Então, esses são desafios gigantes que aparecem na sua frente. Quanto antes você conseguir prever o cenário que a sua empresa está inserida, mais certeza você vai ter sobre os direcionamentos do seu negócio. Não, eu acho que é muito interessante tudo isso que você disse sobre o cenário. E, assim, é muito importante analisar o cenário, porque o cenário ele é determinante, às vezes, para o sucesso ou o fracasso da sua startup, né? Então, eu vejo muita gente falando, nossa, o mercado de saúde ainda não aconteceu nenhuma inovação relevante, o mercado de seguro, mas são mercados altamente regulados, são mercados que têm agências reguladoras, mercados em que vai demorar um pouco mais para a inovação acontecer. Então, você tem que refletir sobre isso. Você tem caixa para aguentar esse tempo, né? Você tem fôlego para aguentar esse tempo? Você tem propósito suficiente para encarar todas essas adversidades e sair vitorioso lá na frente? Então, escolher em qual cenário você vai estar inserido é fundamental para o sucesso. E essa escolha, se ela for errada, ela determina também o fracasso da startup. Muito bom, Luiz. E aí eu queria contar uma história para vocês, pessoal. Tá? Eu comecei a perceber em 2019 a quantidade de lixo que a gente produzia na minha casa. E que a maior parte desse lixo era plástico. Eu comecei a pensar, pô, não é possível que, cara, todo esse plástico vai parar no oceano. Eu queria fazer plásticos biodegradáveis. Existem os plásticos recicláveis, que são aqueles plásticos provenientes do petróleo, mas que você passa por um processo de reciclagem. Existem os plásticos verdes, que vêm de matéria orgânica, tipo amido de milho, mas que eles não se decompõem sozinhos. E existe o plástico biodegradável, que ele vem de matéria orgânica, tipo amido de milho, mandioca, etc. E você pega aquele negócio, enterra no seu jardim e em 3 meses aquilo vira adubo. Inclusive eu até dei nome, eu queria abrir esse negócio, eu dei nome pra esse negócio, chamava Adubu. Verdade. E aí eu fui pesquisar mais sobre, justamente para passar por essas análises financeiras. Então eu fui no Instituto de Polímeros da UFRJ, eu fui para a Unicamp, eu falei com uma especialista de Barcelona sobre polímeros biodegradáveis. E depois de projetar esse modelo, eu entendi que ele não era viável. Primeiro, porque para que as contas fizessem sentido e o preço final desse plástico fosse comparável com o preço do plástico do petróleo, precisaria de uma planta industrial muito grande. E para produzir plásticos biodegradáveis, você passa por um processo biológico
biológico de uma enzima que precisa, enfim. E esse processo biológico, por ser biológico, ele não é previsível. Vai ter vezes que vai vir mais, vai ter vezes que vai vir menos. E isso para o investidor é horrível, você não conseguir prever quanto de produção você vai ter em cada ciclo. Então, vendo o tamanho daquela planta industrial, quanto investimento precisava ter e a dificuldade de prever a produção, eu validei que aquele negócio não fazia sentido. Então, por mais peso no coração, doeu no meu coração, essa é a hora da gente ser muito sensato, da gente olhar de forma criteriosa para o negócio, para nossa ideia, passar por essa análise financeira, análise se é um problema real que resolve problemas reais das pessoas e se o cenário é um cenário que você consegue entrar e competir para tomar a decisão. Se você vai seguir com isso, que é uma decisão de vida, ou se você vai abandonar essa ideia. Perfeito. Fundamental essa análise desses pontos para a gente saber quais as armas e ferramentas utilizar para vencer as adversidades e também para aproveitar o que a gente já tem de bom. De repente, um cenário em que você poderia se inserir seria um cenário em que você já está acostumado com as variáveis dele, você já tem algum conhecimento naquela área. Então é interessante essa reflexão para você ter vantagem competitiva no cenário que você vai se inserir. Então, gente, é muito importante ter em mente que o aspecto financeiro é crucial para decidir se você vai seguir com um negócio ou não. Faça seu fluxo de caixa projetado e use a planilha que a gente tem aqui no link da descrição desse vídeo para te ajudar a testar os cenários otimistas, os cenários pessimistas e decidir se vai seguir com o seu negócio ou não. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão nessa trajetória empreendedora e vão de cabeça, não deixa de clicar no link da descrição desse vídeo, que tem uma série de cursos direcionados para você, para te amparar nesse processo de desenvolvimento do seu negócio. Até a próxima, e Luiz, obrigado aí pela parceria, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal.